Então, acabou ficando quatro vídeos, mas a prof achou importante da gente retomar as atividades de matemática usando o quadro para poder dar mais exemplos, para poder explicar para vocês com mais calma, assim como se a gente estivesse na sala de aula, né? Na sala de aula a gente tem o quadro, a gente resolve no quadro, a prof bota com giz de cor diferente para vocês visualizar melhor. Então eu achei que era importante a gente retomar isso com mais calma e mesmo ficando em 4 vídeos, eu acho que fica bom porque vocês vão conseguir assistir os vídeos, olhar onde vocês acertaram, onde vocês tiveram um errinho, onde pode arrumar, né? Para assim a gente poder fazer como se a gente estivesse na aula. Bom, e as atividades então de hoje, do dia 9 de abril de 2020, quinta-feira. No roteiro a gente tem atividades português, matemática e ciências. E começa com a leitura de um poema, tá? Um poema da Isabel Cristina Soares. E essa folhinha aqui, ó, que diz assim: não pegue carona nesse vírus. Ó, tem um monte de imagem, depois dá até para pintar as imagens lá do coronavírus. E aí o poema diz assim: acompanhem comigo, cada um com a sua folhinha, passando o dedinho em cima da folhinha, tá? Ó, lembrem, ó, verso, estrofe. Estrofe é os pedacinhos assim, e o verso é cada linha. Então, a prof vai lendo e vocês vão acompanhando com o dedinho cada verso. E aí o primeiro verso diz assim: atenção, amiguinhos, uma coisa eu vou falar, antebraço na boquinha, se você for espirrar. Alimentos bem cozidos, para o vírus não pegar. Lave sempre as mãos, evite se contaminar. O corona tá chegando, não podemos vacilar. De carona desse vírus, eu não quero viajar, né? Então, é por isso que o título do poema é Não Pegue Carona nesse Vírus, né? Porque fala sobre hábitos que a gente tem que ter, como espirrar no antebraço aqui, lavar as mãos, cozinhar bem os alimentos, para não pegar, não vacilar e não entrar de carona nesse vírus, né? E aí, depois de ler o poema, vocês vão responder as questões, então, de interpretação que estão lá no roteiro. E aí, a questão A diz assim: qual o tema tratado no poema? Não pegue carona nesse vírus. Bom, né? Qual será o tema? Vocês vão ler o poema, vocês olhem as ilustrações. Do que será que está falando esse poema? Muito fácil, né? Depois, na questão B, o poema trata de alguns cuidados que devemos ter com a nossa saúde para não pegar carona nesse vírus. Que cuidados são esses? A prof até acabou de falar, né? Que diz aqui no poema e ela ainda exemplificou depois. Mas aí vocês vão escrever para mim. Depois, a letra C diz assim: qual é a autora desse poema? Eu falei. Bem aqui em cima, ó. Bem aqui em cima. E eu logo, antes de ler o poema, eu falei o nome dela. Depois na D, quantos versos e quantas estrofes há no poema? Não esqueçam, ó. Verso é cada linha, estrofe é cada pedacinho. Então, ó, quantas estrofes tem e quantos versos? Vocês vão contar e vão colocar para mim. Tantos versos e tantas estrofes, tá? Pode colocar em números, mas não esqueçam de botar versos e estrofes para não ficar emendado e a gente não se confundir com o que é uma coisa e o que é outra. Depois, na questão D, E, por fim, pinte as figuras da folhinha. Então, pinte os desenhos aqui que ilustram, não é figurinhas, as ilustrações do poema. Pintem as ilustrações do poema. Muito fáceis as atividades, né? E aí, depois dessas atividades de português e ciências, do poema, a gente tem também uma atividade que é de ciências e matemática, tá? Ela é de matemática porque tem a questão da representação do número em dúzia, meia dúzia. E é de ciências porque tem a ver com o estudos que a gente está fazendo do Covid, do coronavírus, tá? Então, diz assim, ó, na questão 1 de ciências e matemática. Hoje, Caterine lavou as mãos 6 vezes para se proteger do Covid-19, coronavírus. Esse número corresponde ao quê? A uma dúzia? A meia dúzia ou a uma dezena? Vocês vão me dizer. 6 vezes, ó, número 6.
Será que o número 6 é uma dúzia? Pense em uma dúzia de ovo. Quanto vem numa caixinha com uma dúzia de ovos? Será que vem 6? Será que 6 é meia dúzia? Ou será que 6 é uma dezena? Bom, vocês não me coloquem que 6 é uma dezena, porque um monte de vezes eu já falei para vocês que uma dezena é 10. Então, já estou dando uma baita dica. Não é uma dezena. Então, ou é uma dúzia ou é meia dúzia, né? Depois, questão número 2. A atividade a seguir também é um exercício de matemática e tem relação com o exercício anterior, que falava sobre a quantidade e representação numeral. Então, falava sobre a quantidade, né? Dúzia, meia dúzia, e representação numeral é os números. Os números são os símbolos que a gente usa para representar a quantidade. Por exemplo, aqui, ó. Essa aqui é a representação numérica do número 2. É o símbolo, ó, que representa o número 2. E essa aqui é a representação em quantidade, ó. 1, 2. Eu represento o número 2 pela quantidade das coisas ou através do símbolo, ó. Tá? Então, aí vocês têm uma folhinha. E na folhinha diz assim: dúzia e meia dúzia. Roberto comprou uma dúzia de ovos. Conte os ovos e complete. E aí já tem uma baita dica para fazer a questão anterior, né? Aí vocês têm a folhinha com a cartela de ovos e uma dúzia. Vocês vão contar quantos ovos tem ali dentro daquela cartela. Quanto é que é uma dúzia? E aí a explicação embaixo. Ó, uma dúzia, espacinho, ovos. Vocês vão contar quantos ovos tem na cartela e colocar o número, tá? A representação numérica aqui, ó, do símbolo. Quantos ovos tem dentro daquela cartela grande ali, fechada? Aí vocês vão botar. Depois, ele separou meia dúzia para fazer um bolo. Ele precisava só de meia dúzia de ovos para fazer um bolo. E aí tem uma cartela pequenininha com tantos ovos dentro. E aí vocês vão contar quantos tem. Então, meia dúzia é espacinho, ovos. Vocês vão contar naquela cartelinha e colocar no espacinho, né? Ó, o prof vai mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui, ó. Primeiro vocês vão contar quantos ovos tem nessa cartela grande e completar aqui. Depois na cartela com meia dúzia de ovos. Quantos ovos tem na cartela com meia dúzia? Vocês vão contar e colocar nesse espacinho. Então, vocês vão ler aqui e depois tem a atividade que diz praticando. Na atividade que diz praticando, tem assim, ó. Desenhe e pinte para completar uma dúzia. E aí tem ali 1, 2, 3, 4, 5 sorvetes, tá? 5 sorvetes, não é nem meia dúzia de sorvetes, né? Então, vocês vão ter que desenhar e pintar do 5 até o 12, porque 12 é uma dúzia, né? Então, vocês vão desenhar o restante de sorvete que falta até completar uma dúzia e pintar para mim todos eles, ok? Então, essas são as atividades de semana. Muito fácil, né? Tudo ali, tudo a ver com ciências, estudos de ciências que a gente ia fazer hoje, né? E ao mesmo tempo a gente conseguiu trabalhar português e matemática. Tudo junto, né? Então não esqueçam, ó. Uma dezena é 10, uma dúzia, 12, meia dúzia, tá? Completem. Depois na segunda-feira a prof, porque amanhã não tem aula, amanhã sexta-feira não tem aula, então na segunda-feira a prof retoma essa atividade de matemática, corrige com vocês, tá? E aí explica as atividades da próxima semana. Por hoje, eu quero que vocês terminem as atividades que vocês precisam fazer. Amanhã descansem, se quiserem usar para finalizar o que não conseguiram, usem. Mas aproveitem o feriado com a família de vocês, tá? Que é bom também. E a prof continua aqui durante toda a tarde para conversar com vocês, tá bem? E até semana que vem. Beijo muito, muito grande, tá? Façam as coisas com calma, não chorem, não se desesperem, tá bom? Não se preocupem, porque vai dar tempo de fazer tudo, tá bom? A prof já tem dado espaço no roteiro para vocês completarem,
e tentado dar atividades que vocês consigam fazer com as minhas explicações do vídeo, para vocês conseguirem fazer com mais calma, para não ter tanto estresse. Eu sei que estar em casa já é um estresse, já é meio chatinho, né? A gente gosta de estar em casa, mas também a gente gosta de poder sair pra rua, gosta de poder ir pra escola, mas tudo logo, logo vai voltar ao normal, eu tenho certeza disso. Ainda mais depois dos pedidos que vocês fizeram lá na segunda-feira, na aula de ensino religioso, né? Que vocês escreveram os pedidos, eu tenho certeza que tudo vai voltar ao normal muito logo, tá? Então, um beijo grande, saudades, curtam o feriado de amanhã. Para quem curte a Páscoa, curtam a Páscoa também. Comam chocolate, mas lembrem de escovar os dentes, lembrem de lavar as mãos com frequência, lembrem de cuidar da saúde de vocês, que a gente precisa estar bem, a gente precisa estar com o organismo bom para poder se proteger desse vírus aí que tá chegando e tá assustando um pouquinho a gente, tá bem? Beijo, queridos. Tchauzinho. Até segunda.